E aí, gente, tudo bem? Meu nome é José Braga e esse é o canal Na Raça e na Paz, um canal de mensagens, de sabedorias que merecem ser espalhadas. Gente, o vídeo de hoje é uma live de paz com a professora Maria Gorete das Neves Machado, mais conhecida como Pro Gorete. Nós falamos sobre o tema liderança fecunda na espiritualidade. Pro Gorete é reconhecidamente uma líder nata, uma pessoa que aprendeu o exercício da liderança de uma maneira muito encantadora, muito envolvente. E a conversa se deu a partir dessa ideia e ela teve a oportunidade de explorar um pouco mais do que ela pensa, do que ela sente sobre o que é ser líder e como isso se fecunda, né? E uma das primeiras reflexões que ela trouxe foi justamente dessa fecundidade, né? O líder fecundo é aquele que faz gestar. Primeiro que ele gesta a si mesmo, no sentido de que não há uma liderança que se construa em bases idênticas. Para você ser fecundo, a expressão fecundo, fecundidade, tem a ver com a gestação na barriga de uma mãe, e que dali há uma vida completamente única, inédita, original. Ao passo que, se fosse liderança construída sobre a espiritualidade, já daria uma outra conotação, que é como se fosse uma base, uma estrutura pré-existente e que dali você teria, digamos aqui, a obrigatoriedade de fazer subir um prédio, uma casa, enfim, a partir daquilo que já está pré-estabelecido. É óbvio que essa percepção das aprendizagens com outras experiências, ela está presente, mas o que Pro Gorete reflete de forma mais evidente é que toda liderança é uma liderança original. Toda liderança é uma liderança que precisa ser fecundada na espiritualidade, que é única, né? Cada pessoa precisa descobrir, e aí tem autoconhecimento, tem aprender a olhar, tem aprender a escutar, tem tantas e tantas dicas que ela deu, mas que é uma liderança completamente única, né? É uma liderança completamente forjada na sua essência, no seu jeito de ser, de estar no mundo, né? Essa foi uma das coisas mais interessantes que a gente aprendeu nessa live com o Pro Gorete. Ei, espera um pouquinho aí. Já curtiu o vídeo? Já se inscreveu no canal? Ativou o sininho? Seguiu o @Na Raça e na Paz no Twitter, no Facebook e no Instagram? Gente, por favor, é de graça. Apoie aí esse projeto de ocupação nas redes sociais, com conteúdos propositivos, com conteúdos de paz, de solidariedade. Apoie esse projeto, não custa nada. O convite à Pro Gorete tem a ver com o histórico que ela tem com centenas de educadores, centenas de professores com os quais ela teve contato nesses últimos 40 e poucos anos que ela tem no trabalho como educadora. Ela sempre foi, desde que gestora, ela sempre foi muito conhecida pela escuta, pelo olhar. Ela sempre foi muito reconhecida, né? Ela sempre teve aquela boa prática de elogiar em público e chamar atenção no privado, que é algo básico, que hoje todos os líderes têm ciência que precisam fazer assim. Mas que talvez do jeito que ela faz e com a fecundidade que ela carrega, ela consegue de fato gestar nas pessoas com as quais ela trabalha um outro tipo de postura. Às vezes as pessoas procuram Pro Gorete não só para as questões de trabalho, mas para questões pessoais. E ela também consegue acolher a pessoa na sua condição humana, na sua condição pessoal, e dali estabelecer um outro pacto de relação, outro pacto de trabalho, que quando a pessoa quer, óbvio, ela consegue dar passos, ela consegue avançar. Inclusive, se você tem curiosidade de conhecer um pouquinho de como foi a minha experiência com o Pro Gorete durante 1 ano e meio que trabalhamos juntos na mesma escola, eu escrevi um texto chamado Gorete Simplesmente Líder. Esse texto está no meu Facebook, está lá um post no meu Facebook, se você quiser pode ir lá clicar para ver o que foi que eu escrevi. E ela é conhecida por isso, ela é conhecida por esse talento. Durante a live, ela falou algumas palavras-chave, né? Uma palavra que ela falou bastante foi sobre o olhar, né? O olhar do gestor, mas me parece que o que ficou mais forte foi justamente o que ela faz. E o que ela faz e que é marca dela. Gorete, ela exerce a liderança a partir da porta. Ela é uma pessoa que gosta de acolher as pessoas, de acolher todos os dias, se possível, na porta da escola, tanto alunos, quanto professores, quanto pais. E ali ela consegue estabelecer um olhar, consegue estabelecer uma conexão que dá visões, dá intuições para ela durante o seu dia a dia, durante o seu cotidiano. Ela consegue perceber quando a pessoa chega melhor, quando chega mais triste, quando chega um pouco mais motivada.
E isso ela vai construindo, dentro do jeito de se relacionar dela, ela vai construindo uma forma de fazer com que as pessoas estejam conectadas com a missão que nós estabelecemos no trabalho de uma escola. Além dessa questão do olhar, me chamou também muita atenção a questão do circular. Outra palavra-chave que Bragoretti falou do jeito dela fazer gestão, do jeito dela liderar, é a circulação. Ela circula na escola. Ela procura se colocar no lugar, ela procura se colocar no lugar físico. Quer dizer, ela procura estar na entrada da escola, observar como as coisas acontecem ali, ela procura estar numa sala de aula, observar como as coisas acontecem ali, num corredor, no pátio, enfim, em todos os locais em que ela acha que merece um pouco mais de atenção, para que os fluxos educacionais, os fluxos de formação, os fluxos de humanização e aprendizagem aconteçam de forma mais auspiciosa. Ela falou também sobre conhecimento como conquista. Ela entende que em determinados momentos ela precisa conquistar as pessoas. Ela falou o exemplo de um professor que estava com algum tipo de dificuldade, mas que ela, sem rotulá-lo, procurou não rotulá-lo de forma alguma, buscou dialogar com ele e entendeu por que ele... Eu não vou dar spoiler aqui que foi que aconteceu, você vai ter que ver o vídeo, mas entendeu qual era a questão dele. E entendendo qual era a questão dele, a partir daí ela nunca teve problema com o professor. Na verdade, quase nunca teve problema com esse professor. Era só uma questão pontual, mas era um professor que nunca atrasava, um professor que nunca faltava, era um professor que era comprometido com a entrega de cadernetas, de avaliações, com calendário, enfim, algo básico que todos os profissionais de educação, professores, precisam se organizar para poder dar conta. E naquele momento ela percebeu que a escuta daquele professor, e aí é uma outra palavra-chave, a escuta, né? Muitas coisas ela entende a partir da escuta. Às vezes não o que a pessoa fala, mas o que é que está por detrás dessa fala. Ela também falou sobre a questão de chamar a atenção, né? Ela entende que faz parte do papel do líder, do gestor, chamar a atenção. Ocorre que o adulto, o jovem, ele fica chateado na hora que você fala as coisas, mas não porque você fala as coisas. É diferente. E vale a pena assumir esse descontentamento, vale a pena assumir essa chateação do momento da fala, porque a possibilidade dali o quadro mudar é grande, é enorme. Então é um tipo de prática que vale a pena a gente estar atento. A liderança de um diretor ou diretora de escola é uma liderança que precisa estar sensível aos processos de humanização, não só dos alunos, mas também dos educadores. Quer dizer, não faz sentido você colocar como eixo formativo esses processos de humanização de crianças, adolescentes e jovens, enquanto no cotidiano do meu trabalho, na relação interpessoal que eu tenho com os meus gestores, os meus coordenadores, os meus colegas professores, essa questão da humanização ela fica posta de lado, ela fica em segundo plano. A proposta, a partir de Bernard Charlot, são 3 os eixos da educação: a humanização, a socialização e a inculturação. Então esses 3 eixos são os eixos que movem ou que orientam todo o fazer educativo. O gestor, o diretor ou diretora que esteja à frente desses processos, ele tem que ter isso sempre no horizonte. Mas um aspecto que sempre chama atenção no trabalho de qualquer gestor, e principalmente quando está falando de escola, é exatamente esse processo de humanização. Quão o seu gestor é humano. E não faz o menor sentido que, com essa missão, os gestores de uma escola estabeleçam processos completamente desumanizados ou desumanizadores. Processos completamente frios, processos completamente longe do calor, dos afetos. Então, atenção às palavrinhas-chave da liderança a partir da live com Bragoretti: olhar, circular, escutar. Tudo isso para quê, gente? Para envolver. O líder é aquele que consegue envolver. Outras palavras também são usadas: inspiração, provocação, motivação. Mas na fala de Bragoretti, ela sempre destaca o envolvimento. Quando você está envolvido em processos, quando você está envolvido nos trabalhos, quando você está envolvido com sua equipe, você está exercendo liderança.
Quando você consegue envolver as pessoas que estão mais distantes, quando você consegue envolver os alunos que estão com mais dificuldade, quando você consegue envolver mais pessoas em seus projetos, ou em seus sonhos, em seus trabalhos, você exerce a liderança. Então, do ponto de vista de Progrorete, me parece que essa é a palavra-chave da liderança. Envolvimento. Ocorre que o envolvimento não é um envolvimento obrigatório, na obrigatoriedade, na força da função, na força do poder. O envolvimento não se dá pelo poder. Esse tipo de envolvimento pelo poder é artificial. O envolvimento se dá pelo afeto, né? Por afetar as pessoas. Afeto vem de afetar. E quando você consegue afetar as pessoas, você consegue fazer com que se gere de dentro dela o querer fazer, o querer melhorar, o querer aperfeiçoar, o querer avançar, o querer aprender, enfim, afetar as pessoas. Isso é envolver. Aceitou e deu certo. Tudo bom, Pro? Boa noite, Tudo bem-vindo. ótimo. Boa noite, muito obrigada, viu? Boa noite a todos que estão aí presentes. Pro, eu fiz uma pequena introdução aqui de quem é a senhora, da sua formação e tudo, mas acredito Aham. pertinente, acredito que seja pertinente que a senhora mesma possa se apresentar, né, e dizer um pouquinho como é que a senhora está, como é que tem vivenciado esses dias, digamos, esses meses, na verdade, né, de distanciamento social. Enfim, Pro, como é que a senhora está? O que a senhora nos diz? Bem, eu queria, em primeiro lugar, dizer que é um prazer estar, né? Estar com tantas pessoas que a gente nem sabe. Porque não é só agora, né, na live, mas que isso vai ter repercussões. Bom, quem é que está na frente de vocês? Uma mulher, né? Uma mulher que nasceu em Salvador, mas que tem uma trajetória de vida grande, porque já vivi em outras culturas, né? A minha parte acadêmica é em cima daquilo que eu gosto, daquilo que eu acredito, que é a educação. Então, existe uma coisa em mim que eu vim desenvolvendo há muito tempo, e por isso que me está sempre atualizada nesses contextos, que eu gosto de pessoas. Eu descobri que gosto de pessoas. Por que que eu gosto de pessoas? Com todas as suas complexidades. Porque pessoas nos surpreendem. E quando a gente é surpreendido, a gente faz mudanças significativas. Então, o outro é importantíssimo para fazer mudanças significativas em nossa vida. E desse momento que eu abri esse valor, eu amo pessoas mesmo, porque só assim a gente vai poder entendê-las e só assim a gente vai poder conviver. Porque esse amor que eu trago não é o amor piegas, é o amor da compreensão que o outro é um ser, como eu sou um ser. Então, minha formação acadêmica é em cima disso. Eu sou uma leitora nata também. Eu leio muito, e isso é uma coisa que a gente, como educador, tem que incentivar demais nas crianças e nos jovens de hoje. Ler. Não só livros, mas saber ler tudo o que passa à sua frente. Porque o que é leitura? É integrar a realidade escrita com a sua realidade, né? É contextualizar isso no tempo e no espaço que você vive. Isso é uma riqueza fantástica. É compreender o que alguém está dizendo no seu escrever, na sua escrita, quando foi feito isso, em que tempo foi feito isso, e o que isso me diz hoje. Então, acho que por isso que eu tenho assim uma facilidade, talvez, né, de me expressar, porque a leitura lhe permite isso. Você faz conexões fantásticas na mente, né, e na sua própria comunicação em cima dos autores. Eu também sou uma pessoa que sou uma composição. Eu adoro música. Acho que música é tudo na vida da gente. A gente começou com uma música ótima aí, animada. A música lhe faz, lhe cura. A música lhe faz sair do lugar. A música realmente transforma. E como eu gosto de música,
nós somos uma composição, né? Nós temos muitos detalhes de outras pessoas, né, que nos complementa, não completa, porque nós somos inteiros, né? Não precisamos ser completados, nós precisamos ser complementados, ou seja, alargar mais a nossa própria tenda, o nosso próprio horizonte. Então, a Gorete que vos fala, ela tem duas raízes que eu amo na minha existência. Eu sou descendente indígena, né? Eu tenho um índio na minha descendência e tenho negro na minha descendência, né? Meu avô era um negro, que é um dia de independência, um dia de luta, e que foram mulheres que tomaram a frente também desse processo, e que foi o caboclo que tomou a frente desse processo na representação do valor da cultura, do valor que não pode ser jogado fora de um povo que tem suas origens vinda de pessoas, né, extremamente significativas. Então, hoje, falar desse tema que a gente vai falar me faz gerar mais vida em meu coração. Então, essa é a Gorete. É a Gorete que lê, a Gorete que estuda, a Gorete que convive, a Gorete que sabe celebrar, a Gorete que tem um olhar extremamente cuidadoso. Eu desenvolvi isso ao longo da minha vida, né? Para perceber além. Eu tive uma professora que ela sempre me disse isso. Quando alguém chegar até você e fizer uma queixa ou falar alguma coisa, nunca escute o que ela diz. Procure ver atrás do que ela diz, além do que ela diz. Porque o que está na frente é apenas um processo que a gente usa, né, para revelar o seu interior. Os poetas são assim, eles usam aquela linguagem toda para expressar os seus sentimentos. E a gente sabendo ler essas entrelinhas, a gente vai entender, né? É isso, Braga. Sou casada, tenho 2 filhos, né? Um marido que é mais que marido, né? Porque me compreende, não me põe dentro de uma gaiola, me deixa livre. Isso é muito bom para uma relação, né? Pelo contrário, a gente nunca se separa, né, das pessoas, porque quando a gente se importa com as pessoas estão dentro da gente, então não tem que ter medo de nada, né? A gente tem que ser realmente livre, deixar e permitir que o outro voe, né, na sua dimensão. Então, ele e meus filhos são muito importantes para eu também ser quem eu sou, né? Que maravilha, Pro. A senhora já começa mostrando que a senhora tem o dom da palavra. Que maravilha. Olha, eu vou, como a gente combinou, eu vou estar dando umas olhadinhas nos comentários, né? Já chamaram a senhora de Sim. maravilhosa, que a senhora dá colo, que a senhora escuta. Enfim, foi muito elogio aqui, eu não consegui decorar todos. Mas, assim, a gente vai guardando e tentando anotar alguma coisa para passar para a senhora depois, tá bom? Tá bom. Pro, se a senhora concordar, vamos fazer aquele desafio, aquela Vamos. que a gente combinou ontem, para ver se o pessoal topa junto com a gente. Bora. Então, gente, eu quero fazer um convite para vocês. Progrorete, como não é uma pessoa que é resistente a mudanças, né, a inovações, então, ontem falei com ela, ela topou. Então, eu quero sugerir a vocês que a gente possa fazer a live desse jeito aqui, ó. Eu vou fazer aqui e vocês vão fazer aí em casa. Em casa, o que vocês vão fazer? Vocês só vão virar o celular para ficar direitinho aqui do jeito que a gente tá, do lado deitadinho aqui. O que vocês acham? Então, tá aí, ó. A gente tá de ladinho assim, e aí a gente vai ficar desse jeito aqui, porque assim, qual é o espírito dessa proposta? O espírito dessa proposta é porque a gente fica de lado, gente. Não fica eu em cima e Progrorete embaixo, né, Pro? A gente fica de É, lado, né? A gente está na horizontalidade. E aí a gente conversa de uma forma mais humanizada, né? Isso é simbólico, claro, simbolicamente claro, falando, mas todo o simbolismo ele ajuda a gente a entender e a compreender determinadas realidades da vida. Fora que quando vocês fazem coraçãozinho, cai bem assim na cabecinha de Progrorete, ó. O coraçãozinho vai bem para a cabecinha. É como se eu estivesse dando bênção para o Progrorete. Ô, Pro, então vamos avançar, Pro. Eu queria entrar um pouco mais já
Antes de entrar no tema em si, inclusive algumas pessoas me perguntaram por que esse tema fecunda na espiritualidade, o que é esse fecunda e tudo, mas antes da gente falar sobre isso, Pro, eu queria que a senhora pudesse, na verdade, contar um pouquinho da sua trajetória nesse último ano, um ano e pouco, que a senhora passou muitos anos no Espírito Santo. Acredito que tem muitas pessoas, ou várias pessoas aí que conhecem a Senhora do Espírito Santo, que também estão vindo aqui para ver a live com a senhora. E queria saber, até para a gente poder se contextualizar, o que aconteceu nesse período em que a senhora volta do Espírito Santo e está aqui em Salvador, onde é que a senhora está morando aonde, está trabalhando aonde, para que as pessoas possam também se aproximar, se familiarizar com a senhora, por favor. Como eu disse, né, eu tenho esse espírito um pouco místico, né, e cigano também. Eu realmente não tenho nenhum receio das mudanças nem dos desafios. Eu acho que tudo isso ajuda a gente a crescer. Eu vivi 9 anos no Espírito Santo, né, trabalhando com os maristas, porque eu tenho mais de 40 anos que trabalhei com os maristas. Me aposentei, né? E aí, nessa virada, eu resolvi voltar para casa. Por quê? Porque 9 anos eu vivi uma experiência muito rica, mas muito desafiadora. Eu passei 9 anos sem meu marido e sem meus filhos na mesma casa. Eles moravam aqui e eu morava lá. E eu sempre vinha aqui, aquela vai e vem. A gente pensa que isso é tão simples, mas não é. Foram 9 anos. E por isso que eu tenho que agradecer muito a eles isso, né? Esse permitir. E nessa experiência que eu vivi lá, eu fiz comunidade. Eu morei com os irmãos maristas. Fui a primeira leiga aqui no Brasil a fazer essa experiência real de morar. Morei 9 anos, né? Celebrei com esses irmãos uma vida comunitária que para mim é riquíssima. Tudo aquilo que eu já importei para o meu coração e para a minha vida. Então aí depois que me aposentei e tudo, eu disse, bom, não tem mais razão de eu ficar tão longe assim, né? Tudo tem um tempo e eu acho que a gente tem que ser movido a isso. E aí eu voltei, né? Voltei aberta, né? Não estou no Marista agora, porque não teve uma oportunidade, que se tivesse eu estaria no Marista daqui de Salvador em Patamares. E aí eu cheguei e disse, não, vou ficar sem fazer muita coisa assim, vamos dizer assim, dimensionada, né? Vou curtir um pouquinho a minha família, a minha casa, né? As convivências, e fiz isso durante alguns meses. E de repente uma pessoa, um gestor, me achou, né? Não sei como, me descobriu, e fez uma proposta para eu fazer uma assessoria a um grupo, né? O Grupo Análise, e eu estou fazendo essa assessoria para eles, pedagógica, né? Como uma diretora das 3 unidades que eles têm. Trabalho diferente, muito interessante, muito bom, desafiador. Mas logo que eu comecei, um mês depois veio a pandemia, né? E aí eu estou trabalhando remotamente, né, como todo mundo. E aí que é mais interessante, a gente ter que conviver, né, se tornar conhecida nessas distâncias. Mas eu estou conseguindo, do meu jeito, da forma como eu acredito, a fazer essas conquistas, né, do relacionamento. E estou aí. Hoje eu estou fazendo isso, né? Mas eu sou uma pessoa que tenho essa abertura com tranquilidade, né, de estar à disposição. Sempre faço lives, quando me chamam para alguma coisa, eu já fui, depois que eu cheguei, já fiz várias viagens para fazer assessoria fora, né? Então, assim, hoje eu estou fazendo isso porque também eu gosto de fazer isso, né? Isso é o que deu aí. Mas que bom, então já deu para a gente se situar. Conquistar pessoas é um talento muito grande que a senhora tem. Então, de fato, seguramente a senhora não vai ter muita dificuldade nesse novo desafio, nesse novo espaço, certo? O tema da nossa live é liderança fecunda na espiritualidade, né? Eu queria saber o que é que a senhora pensa sobre liderança e o que esse fecunda
O que é essa liderança que é fecundada ou fecunda na espiritualidade, o que é que ela significa? Uhum. Bom, primeira coisa, né? A palavra liderança é algo assim que não se nasce com isso, né? Se constitui esse processo. Você pode ter vários dons que fazem parte do exercício de um líder, né? Mas liderança é um exercício constante. Mesmo que você tenha esse dom, e por isso mesmo que eu acredito que qualquer pessoa pode ser líder em alguma coisa, né? Em algum setor. Porque a liderança é a capacidade de influência. O líder é aquele que faz o outro fazer, é a capacidade que a pessoa tem, né, de gerir no outro o movimento. Então, o líder que não faz o girar do movimento, quer dizer, não faz a roda, não faz a ciranda, ele pode ser chamado de qualquer coisa, mas ele não é um líder. Porque o líder nato é aquele que faz a ciranda girar com cada peça, né? Simbolicamente, o círculo é algo muito interessante, porque é uma figura geométrica onde todo mundo está em volta e todo mundo parece, a olhos vistos, que tem o mesmo tamanho, que está na mesma distância. Eu acho isso fantástico. Então, o líder é aquele que faz girar uma ciranda, ou seja, faz acontecer, influencia com todos os talentos que tem. E por isso que eu trago a figura que eu admiro e sempre concebi no meu exercício de liderança, que é o pastor. Se você olhar um pastor mesmo fazendo isso, sentar e ficar observando um pastor, você vai entender que capacidade este homem tem, né, de com sua voz, no meio daquele rebanho todo, fazer uma condução, né, aproveitando todos os talentos, até mesmo aqueles que saem fora, né, e ele consegue trazer de volta. Então, a liderança para mim é isso, viu, Braga? É a capacidade de influência mesmo, é a capacidade de fazer gerar movimentos. Claro que aí a gente pode estabelecer que existem líderes extremamente positivos e líderes que têm essa capacidade e que não são tão positivos assim. Mas não importa. A liderança é isso. A liderança é a capacidade de influência, fazer girar a roda, fazer o movimento, utilizando-se de todas as pessoas, de todos os membros que compõem a instituição, o grupo, não sei. Quando você traz a palavra fecunda, né, como hoje é um dia também muito importante, né, de falar de independência, de raça, né, de luta, para mim, existe um detalhe que eu gosto de trazer sobre a mulher que não desfaz do homem, mas que é importante ser dito. O espírito feminino, porque Deus também tem o espírito feminino, né? O próprio Cristo tem o espírito feminino. Toda liderança que segue um caminho como um pastor, que tem objetivos e que quer que chegue até lá as suas ovelhas sem perder nenhuma, tem um espírito feminino. Porque o feminino agrega, o feminino consolida, o feminino traz para si. Isso é muito pertinente do feminino. Então, quando você diz a palavra fecunda, o que é que faz um líder ser destacado do outro? É que não existe um padrão de receita. Não adianta você pegar todos os itens e se formar academicamente no que é ser líder. Para exercer uma liderança, tem que importar para dentro, ou seja, você tem que gerar dentro de si, você tem que fecundar em você. Olha que coisa linda! Quando a fecundação existe no útero de uma mulher, o maior grau de intimidade que um ser humano pode ter é esse da relação dele com a mãe, dele com tudo que ela traz para dentro dele, porque é através dela que tudo chega a ele.
o alimento, as emoções, os barulhos, porque depende do movimento dela. Então, cada criança que sai desse útero, dessa mesma mãe, não vai ser igual. Então, a liderança fecunda é aquela que você vai colocando dentro de si coisas pertinentes e vai fazendo transformações internas. Por isso que você, quando faz releituras, você não vai imitar o outro, jamais, mas você vai chegar o mais perto do que o outro tem em você. Então, a fecundidade de uma liderança é o que você tem de especial em você. Não adianta você querer imitar. Então, o fecunda, né, é justamente isso, é você colocar dentro de si, né, algo do externo, do outro, e transformar como seu. Quando a gente não faz isso, quando a gente repete movimentos e se torna artificial, isso não dura. Né? Então, por isso que você vê algumas lideranças ditadoras, centralizadoras, né, permissivas, né, artificiais, conflituosas, que agem pelos ouvidos e não pelo sentido completo do ser humano. Por quê? Porque não se permite ser ela. Né? Então, a autenticidade, quando você conquista alguém, quando você é simples. E ser simples não é de qualquer jeito. Ser simples é ser você, do seu jeitinho que você é. E colocar nisso algo de melhor, algo de vida. Porque fecundidade é gerar vida. É gerar vida para que você possa parir, para que você possa fazer nascer. E às vezes a gente faz nascer muitas coisas na nossa vida para o outro e dói mesmo. Mas a coisa mais linda de um líder, que eu acredito, e é isso que faz a diferença de muitos líderes, é quando ele dá a sua própria vida, o seu próprio tempo ao outro. Tem coisa melhor que você, de repente, dá esse tempo ao outro. Não tem presente maior. Dá o seu escutar ao outro, dá o seu colo, como algumas pessoas falaram aí, dá o seu abraço, né? Às vezes não precisa dizer muito, mas a pessoa sente quando o outro se dá por inteiro. Você já pensou que o outro está na sua frente falando alguma coisa e você está extremamente conectado com esse escutar, mesmo que você não vá conseguir resolver, mas o escutar, eu já tive experiências fantásticas de pessoas que só precisavam falar, né? Mas como é que você transmite isso? Você transmite isso através de um órgão. Tem um órgão nosso que não mente. Você pode fazer todas as maquiagens, mas ele é o único que você não desfaz, que se chama o olhar. O olhar, que muitos autores falam como importante, hoje está mais do que nunca, nós temos que saber olhar, nós temos que ver as coisas com outros olhos. É isso. É o que o seu interno, o que o seu que sua seiva que você importou, que você colocou dentro de si, está externando naquele momento. Então não adianta você dizer que compreende pessoas se você externa uma capacidade de inquietude quando essa pessoa está, uma capacidade de intolerância quando essa pessoa está. Por quê? Porque a gente transmite pelo olhar, não é nem pela boca e nem pelo corpo, mas pelo olhar, né? De como a gente faz com o outro. Então, a criança, o adolescente, o jovem e o adulto, ele sente quando você diz, mas não porque você disse. Ele sente quando você diz, porque ele lhe olha. Todo verdadeiro líder olha para as pessoas, sabe olhar as pessoas, diz de olho para olho. Isso é muito importante. Então, a fecundidade de uma liderança, né, na sua espiritualidade está aí. É colocar dentro de si tudo o que você quiser. Você é livre. Você pode colocar, estocar milhões de coisas. E essa seleção que você faz internamente, juntamente com a sua capacidade de desenvolver a sua crença, que é por isso que a gente tem que se conhecer muito, se respeitar muito, para poder a gente entender e respeitar o outro. Uma vez, quando eu andava de avião
bem mais nova, eu ficava intrigada, porque diziam que a gente, quando a máscara caísse, primeiro ponha em você e depois coloque no quem está do seu lado. Eu ficava intrigada, né? Eu dizia, meu Deus, a gente tem que ajudar as pessoas. Como é que a gente põe primeiro na gente? Na minha cabeça, né, de criança e tudo, eu achava que isso não era justo. Até que um dia eu perguntei, né? Mas não é. Se você não está bem, como você vai ajudar alguém? Como é que você vai colocar a máscara do outro e perder sua vida, perder sua respiração? Não é isso que o Cristo quer, porque isso ele já fez por nós, ele já deu sua vida por nós. Ele quer que você se dê na sua vida, mas com vida, inteiramente. Essa é a doação de um líder. Então, primeiro você tem que estar bem, você tem que se oxigenar sempre, né? Uma grávida não pode simplesmente colocar um feto no seu ventre e fim de papo, deixa para lá, vai nascer como der. Não, ela também tem que fazer todo um processo para que aquilo que está sendo fecundado nasça com a melhor qualidade possível, né? Porque se algo não for feito assim, vai nascer com algumas dificuldades, né? Alguns problemas que às vezes a gente nem se dá conta. Então, o verdadeiro líder, ele tem uma postura de pastor, porque ele não vai à frente. O líder não é aquele que é o primeiro que está lá na frente. Não, 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 nem precisa dizer. O líder é reconhecido. Eu acho isso genial. Quando você tem um líder, é aquela brincadeirinha do cacique, né? Você sabe quem é o líder, não precisa ele estar se destacando. É só ele fazer movimentos que você percebe. Então, a postura de um pastor que não vai à frente. O pastor não vai no meio, né? Não fica envolvido no meio para ser amiguinho, para ficar com aquele grupinho. Não, o pastor vai atrás. A postura de você ir atrás não é uma postura de vigilância, é uma postura de compreensão. É uma postura de cuidado, porque quem vai atrás tem um pouquinho mais de uma visão ampla. Se eu estou seguindo com vocês no mesmo olhar, no mesmo nível, eu não vou ver as possibilidades ou os perigos que aquela caminhada vai traçar. Então, o líder, o cuidado do líder é esse, é perceber isso antes, né, na sua posição de estar mais atrás, e imediatamente buscar naquele rebanho as condições para resolver, né? Ou seja, as pessoas que estão ali ou as ovelhas que estão ali, que são capazes de pular uma cerca, que são capazes de parar, que são mais fortes, né, que são mais fracas. Então, tudo isso, se o pastor não estiver atento, né, ele não vai perceber os talentos que ele tem. E quando ele para, aí sim, quando ele para, ele pode se envolver. E as ovelhas conhecem o cheiro. O que é o cheiro? Né? O cheiro é aquilo que você traz em si. É aquilo que você exala como pessoa humana. É aquilo que você deixa perceber. Então, eles reconhecem o pastor pela voz, eles reconhecem o pastor pelo cheiro, pelo aquilo que ele deixa transparecer, né, na sua simplicidade. E eles também acreditam tanto que vão andando sem se preocupar porque ele está atrás. Que coisa genial! Eles não têm medo. O rebanho que tem um líder, um grupo que tem um verdadeiro líder, eles não têm medo. Mesmo que eles percebam que pode acontecer alguma coisa. Não, peraí, o líder está ali, né? A pessoa está ali, não vai acontecer nada. Ou então ela vai nos ajudar a sair dessa, né? Então, acho que essa dimensão do fecundo é a sua diferença, a sua essência. Nós temos que trabalhar muito fortemente em respeitar como somos. E a primeira pessoa que tem que respeitar como somos, somos nós mesmos. A pandemia que nós estamos vivendo, você me perguntou isso no início, eu não lhe respondi diretamente. Mas o que eu estou vivendo hoje nesse processo aqui dentro de casa, né? É que a gente começa a se perceber, né? O grau de tolerância com você mesmo, porque o incômodo não é ficar dentro de casa, a gente sempre quis ficar dentro de casa. Tinha horas que a gente dizia, ai meu Deus, não aguento mais, estou louco para ir para casa, quero ficar na minha casa. Mas não é o fato de você estar em casa,
é o incômodo com você mesmo, porque agora você está vendo você mais vezes do que antes. Porque naqueles ativismos que a gente faz para lá e para cá, a gente se enche de vazios. E o maior vazio é a gente, porque a gente começa a fazer muito, se dá muito e pouco se preenche. Então, o verdadeiro líder, ele tem que ter os 10 minutos, 5 minutos de preenchimento, sim. Ele tem que fecundar todos os dias nele as sementes que ele colhe. Porque não adianta ele colocar para o outro, dar tudo para o outro e se esvaziar, né? O próprio Cristo fez esse exercício e nos ensinou. Ele fazia muito, andava muito, mas ele sempre se recolhia. Ele sempre tinha um momento com ele mesmo, né? O deserto, quando ele enfrenta ele mesmo, né? Os próprios demônios, as próprias luzes. Então a gente também tem que enfrentar conosco, quem somos, né? Capacidade de tolerância, a capacidade de respeito. E a pandemia está fazendo isso, porque a gente está se descobrindo em um outro patamar. E o líder verdadeiro é aquele que tem que ter essa prontidão para esperar o inesperado. Por isso que o pastor, ele sempre tem a visão do inesperado, pela posição que ele ocupa e pelo cuidado que ele tem. Então, para quando o pastor sai para fazer algo ou para ir a algum lugar, ele conhece antes, gente. Isso é importante. O líder não pode ser isento do conhecimento. Minha mãe me ensinou isso, minha filha. Você precisa aprender a fazer muitas coisas dentro de casa. Tomara a Deus você nunca precise. Mas quem não aprende a fazer, não sabe ensinar, né? Porque aprender é a difícil arte de ensinar. Então, a gente sabe, ou vice-versa, ensinar é a difícil arte de aprender, porque a gente só pode dizer ao outro ou ter certeza de algo se o mínimo dos conhecimentos nós temos. Então, a liderança, ela tem que ter esse cuidado, saber quem ela é, saber aonde ela quer chegar, conhecer os talentos que tem. E como é que a gente conhece os talentos que tem? Muito simples. Receber na porta, eu adoro porta. Eu acho que o movimento de qualquer cidadão que trabalha em qualquer instituição, ele tinha que fazer o exercício da porta. Gente, porteiro é algo fantástico. Quando você está na porta, você recebe. Você recebe aquele ser como ele vem, na sua inteireza. Porque depois que ele entra, às vezes até ele disfarça, põe máscaras, né? Porque às vezes a gente faz isso. Mas quando a gente chega como a gente é. E quando você começa a perceber esse ser na sua chegada, na sua abertura de porta, fica mais fácil de você deixá-lo entrar. E fica mais fácil também de você ir buscá-lo, porque às vezes chegou com a cara muito fechada, porque às vezes chegou rindo demais, às vezes chegou triste. E aí, olha como você faz, você guarda isso e lá no meio do processo você busca. Olha, você está muito feliz, notei que você está feliz. A pessoa toma até um susto, parece que você adivinhou, você não adivinhou. Você viu na sua naturalidade. Então, o líder, ele tem que conhecer o outro na naturalidade do que ele é. Enfim, mas eu vou pedir licença só para ler rapidinho para a senhora aqui um trecho do texto que eu escrevi, Hum. que é aprendizado número 5. Conflitos em escola são resolvidos no diálogo embebido de intencionalidade pedagógica. Eu vou ler, tá? Esse não aconteceu Ah, comigo. Foi numa das partilhas sobre as coisas boas na sala da direção que eu soube. Dentre tantas outras, essa me fez entender melhor a identidade de Progoretti. Foi uma situação delicada de certa mãe que invadiu uma sala de aula e distratou uma aluna, colega do filho, na frente de toda a turma. Em resumo, os pais, o marido, juiz, quiseram resolver a questão via judicial, mas aceitaram uma última conversa com a Progoretti antes de um iminente processo. A palavra-chave de Goretti para esses pais foi: o que vocês querem de mim como diretora? Que eu resolva a situação, certo? Os pais concordaram. Pois bem, só que para resolver isso tem que ser a minha maneira. E eu sou educadora. Eu não entendo de lei e por isso não é pela lei que nós resolvemos as coisas aqui no colégio.
Aí continua. Em resumo, por mediação de Progoretti, a mãe foi até a turma e, munida de uma pequena parábola sobre perdão, pediu desculpas diante de todas as crianças pelo que tinha acontecido. Foi a senhora que provocou isso, Pro. O que é que a senhora nos diz? E aqui, só para ajustar o tempo, Pro, faltam 10 minutos, tá? Pois é, mas é Voou. isso que eu estou te dizendo. Quando a gente se inteira, né, e se imbui daquilo que a gente é e dos valores que a gente acredita e conhece as pessoas na sua maneira de olhar, a gente age com segurança, né? Eu sou assim. Eu sou uma pessoa muito doce, eu tenho afeto, mas eu tenho firmeza. E firmeza não é brabeza, não é grito, não é berro, não é cara fechada. Você pode ser firme num tom de voz tranquilo, mas você tem que dizer olhando. E todas as ações, até hoje, que eu já fiz de atendimentos difíceis, né? Vamos colocar assim, eu fiz no olho, né? Olhando, chamando atenção para isso. Eu não estou aqui para resolver uma questão por lei, mas como educadora e diferenciada, né? Porque existem muitos contextos. Então, o medo que às vezes a gente tem no exercício de uma liderança é justamente quando a gente não tem essa capacidade de se conhecer. Quando a gente se conhece, se trata bem, a gente aprende o seguinte, gente. Primeiro, você não vai resolver tudo do outro. Segundo, nem tudo do outro você tem que colocar para dentro de si, né? E às vezes a gente sofre por isso, porque a gente põe tudo dentro da gente e faz uma composição, um coquetel e se sente culpado. Toda vez que você tem medo e se sente culpado, você vai paralisar ou vai fazer algo que não é o mais, vamos dizer assim, viável, né? O mais eficaz. Então, o exercício de um líder é nesse envolvimento. A observação, por isso que eu sempre andei e ando nos lugares que eu trabalho. Eu nunca fico sentada somente num gabinete, porque eu faço isso nas questões burocráticas, mas o circular, o andar, o tomar o café, o amarrar o sapato do menino, ou sei lá, entrar num processo, sentar no banco, porque eu trabalhava em Colatina. E Colatina tem uma entrada bonita quando você entra no colégio. E tinham 3 jogos de sofás que a gente distribuía, porque o salão era grande de entrada, para quando as famílias chegassem, alguém chegasse, ficar sentado. Um dia, aí eu começava a passar para lá e para cá, e um dia eu disse, mas peraí, eu vou fazer um exercício. Eu vou sentar cada dia num banco desse. Porque eu também quero saber qual é o sentimento que cada um e a visão tem de sentar no banco. Gente, fantástico. Dependendo do lugar que você estava sentado, no ângulo, você não era visto. Então, as pessoas entravam e passavam, não lhe viam, e você também, a recepção, todo mundo, esquecia que tinha alguém. Então, muitas vezes você fazia coisas que não eram para ser feitas, né? Não tinha nenhum cuidado de perceber. Em outro lugar, você tinha um ângulo mais de visão, né? Todo mundo perguntava quem é você. Quando eu sentei num sofá que é essa visão, professora, o que a senhora está fazendo aqui? Porque todo mundo me viu. Mas no dia que eu sentei no sofá, que ninguém olhava, que era genial esse sofá aí, eu percebi isso. Eu digo, meu Deus, como a gente precisa ter esse cuidado. Então, o exercício de um gestor é experimentar os lugares, é conhecer os lugares onde você vai atuar, é conhecer as pessoas com quem você vai conviver. Mas o conhecimento não é profundo, não. O conhecimento é conquista. Todo dia você vai percebendo alguma coisa. Eu não vou dizer da onde é, para ser ética, mas eu tive um professor uma vez que a gente fez um desafio, né? A coordenação fez um desafio para ele. E ele negou, ele disse que não ia, jamais ia fazer aquilo. E aí, o que a coordenadora disse agora? Ela disse, professor difícil. A gente também tem isso. Quando a gente não consegue perceber a essência do outro, a gente já faz o pré-conceito. Difícil, resistente, não quer fazer. Aí eu disse, tá bom, então eu vou conversar com eles. Professor, alguém me disse que o senhor não quer fazer, mas o que está acontecendo? Aí ele olhou e disse, não, Gorete, não é que eu não queira fazer. É porque eu sou um autista.
E tem coisas que eu não consigo administrar. E isso vocês estão me pedindo. Gente, que coisa fantástica. Quer dizer, se eu fosse direto, professor, o senhor tem que fazer, o senhor não está querendo. Se eu começasse a rotular ele, ele não ia se abrir para mim. Ele ia ficar com muita raiva de mim, até poderia fazer, para obedecer, entre aspas, mas não faria a abertura que ele fez. Gente, é o professor que nunca me deu problema. É o professor que nunca me chegou atrasado. É o professor que não. Por quê? Porque ele conseguiu ser aceito. Quando eu concebi e disse ele, moxa, genial, professor. Um autista, para mim, é fantástico. Você é um guerreiro. Chegar até onde você chegou com a capacidade. Quer dizer, é trazer tudo de positivo que o outro tem nas suas dificuldades. Então, o líder é esse, não é o que condena, é o que consegue ver. Claro que tem momentos que não dá, né? A gente faz de tudo, as pessoas não querem. Porque também, se a pessoa não quiser, a gente não pode forçar. Mas a Uhum. mudança do outro parte por aí. Maravilha, Pro. Olha, eu já estão me dizendo aqui para eu marcar a parte 2 porque ainda tem muito papo É, e o mas tempo é já porque está o tempo é acabando. curto. É. É. Bom, para todo mundo saber, essa live ela vai virar vai ter a sua versão no YouTube, no youtube.com/barra jbraga. Também nós vamos publicar trechos no arroba na Raça na Paz no Facebook. E o Twitter também tem sempre os links para esses conteúdos. Pro, eu preciso que a Uhum. senhora me responda, eu vou pedir para a senhora ser um pouquinho breve por causa do Sim. tempo, porque senão vai cair a live. Mas o que é uma vida de paz? Uma vida de paz é quando você importa e gera vida, né? Quando você gera vida em você, você vai gerar para o outro. Então, paz para mim é gerar vida, né? Toda vez que você transforma tudo aquilo que você tem em algo que é positivo e faz chegar até o outro, você está fazendo uma cultura de paz. É gerar vida. Seus agradecimentos, Pro. Primeiro, muito obrigado. E a senhora também, por Ah, não. favor. Né? Não, não foi obrigado, foi um prazer. A gente nunca deve dizer que as coisas são obrigadas, as coisas são prazerosas, né? Eu gosto de fazer isso, eu me sinto bem fazendo isso, né? Porque é aquilo que eu posso fazer de melhor, eu me dou de melhor. Quer dizer, esse tempo que eu estou aqui, eu podia estar fazendo mil outras coisas, mas não. É o tempo que eu estou com vocês, isso me enriquece, né? 20 segundos, Então, Pro. eu agradeço, dou um beijo no coração de todo mundo e muito obrigada por estarem aqui. E obrigada a você, Braga. Pronto, Pro, eu acabou. que agradeço. Coração pulsando. Vamos ter Ok, que marcar uma segunda edição, tá? Porque pode realmente ser. tinha muita coisa ainda para conversar e não deu tempo. Obrigado a É. todos. Live de paz toda quinta-feira, 20 horas, no arroba na Raça na Paz.